Bom dia, senhoras e senhores, essa é a visão do mercado da taxa de gestão de patrimônio. Hoje é dia quinta-feira, dia 1º do 12, reta final do ano. Um disclaimerzinho aqui, um ano bem difícil. Bom, Boletim Fox, né, já vem comentando aí frequentemente sobre essa dinâmica, né, sobre a pressão que teve na curva e, portanto, já começou a afetar a expectativa de inflação um pouco mais forte no ano que vem, né? E o câmbio também sofreu uma pressão, 2 semanas consecutivas de elevação para alta, e no ano que vem também, né? Claro, aqui, reta final, isso aqui cada vez mais perde importância, e a gente fica com o olho aqui, evidentemente, em 2023, um ano completamente... Nesse momento eu vejo que as pessoas estão ansiosas para saber como que vai começar esse ano, porque, afinal de contas, a gente não tem nada definido em termos de ministérios, né, em termos de programa político, né, a gente está no branco nesse sentido. Então, na minha ótica de ver, as incertezas pairam no ar, né? Muitas incertezas, tá? Então é seguinte, e aqui, na verdade, né, a expectativa é para o ano fechar com uma alta de próximo a 3. Vamos ver se nessas próximas 4 semanas a gente tem esse ajuste aqui. Hoje sai PIB, e aí a gente vai conversando até amanhã, vamos ver se o seu resultado de hoje já impacta a previsão de amanhã. Bom, narrativas do mês de dezembro, né, fiz toda aquela limpa, ainda assim permanece Covid, guerra na Ucrânia, inflação pelo mundo, e aqui, cenário externo da evolução de dívida PIB, se a gente vai ter pacotes 70, 120, 180, ou que seja 200 bi, né? E isso vai afetar, evidentemente, o nosso crescimento e a nossa economia como um todo. Bom, as notícias de ontem, né? A gente chegou a comentar na parte de ontem. Eu gravei eu gravei o vídeo de ontem num outro aplicativo e não sei onde esse aplicativo salva. Vou buscar para salvar, para reportar aqui no meu histórico. Mas enfim, então a gente dá uma olhada. Ontem veio índice de preço ao consumidor em linha, gastos do consumidor ligeiramente abaixo, ou seja, o consumidor retraindo um pouco os seus gastos. O PIB na Turquia veio ligeiramente abaixo do que era esperado. Tá? Outras informações importantes. Ontem e hoje, repleto de informações importantes. Tá? Então aí a gente ontem foi reportado variação do desemprego na Alemanha, né? Veio uma variação maior do que o esperado, ponto positivo para a inflação, evidentemente ótica da inflação, lembrando que o mundo inteiro tem um problema com a inflação elevada, de uma maneira geral, contamina toda uma economia e todos perdem, né? Então, assim, eu quando fiz economia, a gente vê a curva de Phillips, né, que é um conceito que a gente vê que não há possível você ter pleno emprego e baixa inflação, né? Isso foi um dos grandes dramas para mim na área econômica, né? Enfim, como? Todo mundo tem que trabalhar, não é possível. Mas, enfim, não é... Até hoje não mudaram essa forma, ninguém pensou numa coisa mais eficiente e, e ainda há uma pressão, por mais que tenha economistas como André Lara Rezende, que pregam que você pode haver expansão monetária, que isso não eleva a inflação. A gente é legal esse discurso, eu acho que isso é válido a partir do momento que você tem a contrapartida, que é a oferta. Tá? Então, você pode ter uma demanda pujante, uma demanda com economia, mas você tem que ter oferta. Porque se você não tiver oferta, aí o preço está de acordo com oferta e demanda. Tá? E aí o preço pode ir para a lua, e é o que a gente viu. Tá? Não é mais uma discussão sobre se... como a gente tem, quando eu tenho discutido com algumas pessoas, mesmo que sozinho, nos meus pontos, não é mais uma questão se a teoria quantitativa da moeda ela é válida ou não. Ela é válida, mas aqui, em que parâmetros? Qual é o estresse disso, né? Então, assim, evidentemente que se você
tem uma ponta que é a oferta, o preço está aí, e está aí, né? A contaminação está gigante pelo mundo aí de inflação. Tá? Bom, enfim, fato é que menos emprego, menos dinheiro na economia, ou dinheiros elevados, né? Você vai para aquele assistencialismo, que é um dinheiro menor para a subsistência da pessoa, porém já não é. O cara ganhava, sei lá, 10 mil euros, 15 mil euros, ele passa a ganhar 2, 3 mil euros. Então você enxuga um pouco de recurso, né? Taxa de desemprego veio acima, né? Em linha com isso daqui. Então, esperava uma taxa de emprego menor, veio uma taxa de emprego maior. Índice de preço na Europa como um todo, né? Veio relativamente melhor do que esperava. Esperava uma alta de 0,2, veio uma queda de 0,1. Esperava uma alta de 0,4, veio 0,10, ou seja, veio melhor do que o esperado e isso impulsionou. Taxa de desemprego no Brasil, a gente vai olhar mais para frente, mas muito positivo para cá. Variação de empregos privados, né? Veio menor do que o esperado. PIB do trimestre americano veio maior do que o esperado. Né? Ou seja, os Estados Unidos, de fato, estão muito fortes. Né? Nível de estoque no varejo veio abaixo. Ou seja, se você tem menos estoque, significa que você precisa repor esse estoque. Né? E aí isso acelera a economia, vamos dizer assim. Né? Então, dado que preocupa em termos de se o empresariado vai tomar esse risco. Vamos ver. Aqui a confiança do consumidor de Chicago, né, veio abaixo do esperado, lembrando que o torna-se positivo acima de 50, então veio abaixo do esperado. Né, a oferta de emprego esperava 10,300 mil, veio 10,334, veio ligeiramente acima, né, 10 milhões e 300 mil empregos, veio ligeiramente acima. Vendas pendentes de moradia, esperava uma queda de 5, veio uma queda relativa menor. Estoque de petróleo, olha só, esperava uma queda de 2,7 no estoque. Olha o tamanho da queda. Ou seja, os caras estão ligados no turbo. Né? Economia ligada no turbo. A gente viu alguns dados da Rússia, mas não sei se é fato ou fake. Então deixa quieto, a gente só coloca aí só para ficar ancorado em algumas notícias. E hoje, seguindo mais, índice eu preciso de colocar o óculos aqui, de preços de imóveis. Né? A mesma coisa, esperava uma alta de 5,8, veio 4,7. Já uma alta, assim, esperava um resultado de 5,8, que já era abaixo do resultado anterior, veio mais baixo ainda. Né? O índice de preços de imóveis também caiu. Vendas no varejo na Alemanha caiu também. Né? Aumento do desemprego, cai as vendas no varejo, elas estão correlacionadas. E aqui você vê todo um apetite, né, de expectativa na parte aí da região da Europa. Taxa da zona do euro como um todo veio ligeiramente menor. Né? Esperava uma 6,6, veio 6,5, ou seja, veio melhor do que o esperado. Ou seja, algum dos players da Europa está empregando mais, que puxando esse indicador. Não é a Alemanha, como a gente viu aqui. Né? Não é a Alemanha. E aí a gente discute mais informações a partir de amanhã que serão divulgados. E aí aqui, bom, realmente, né? 1, 2, 3, 4, uma pausa. 1, 2, 3, 4 semanas consecutivas de alta. Nada, só fica com isso. Nada cai em linha reta. Né? Assim como nada vai subir em linha reta. Então isso aqui tem uma data de validade. Tem uma data de validade. Surpreendendo aqui, né, o discurso ontem que o mercado interpretou do Powell, um discurso de que ele acredita que pode ir um pouquinho mais devagar. Não, ele não falou que vai parar, mas que ele tende a ser mais ponderado. Né? E, portanto, o mercado já comprou isso e a alta foi absurda. Né? Uma alta forte ontem em todos os índices. Lembrando que ainda há, né, uma incongruência entre os índices. Aqui superou o topo anterior. Aqui está encostando. Aqui nem chegou. E aqui está longe de chegar. Tá? Então, assim, tem esse aqui talvez intermediário, está encostando aqui, mas a gente olha os grandes topos, está aí. Então, assim, é uma incongruência nesses fatos. Aqui, mais ligado à tecnologia,
então depende de taxa de juros mais baixa. A sinalização é de que vai aumentar, mas não tanto quanto se esperava, e o mercado já comprou essa ideia, então vamos subir. Assim, eu sou cético com relação a isso. Eu sou cético com relação a isso. Inflação é uma coisa que a gente conhece muito bem aqui, e a gente sabe que isso corrói de fato. Agora, a economia americana é muito mais eficiente em repassar políticas monetárias, e a economia americana, assim como colocou em xeque a teoria quantitativa da moeda, e aí você tem vários economistas falando que você pode jogar dinheiro, que a inflação não vem, a economia americana pode estar ensinando alguma outra coisa para a gente nesse momento. Eu acho que é isso? Não, não acho. Então, assim, por hora eu sou cético. Por hora eu ainda acredito que possa haver é, uma, uma, uma retração, uma, uma correção. Mas não é isso que está mostrando. Então, o que está mostrando é que o mercado está se recuperando forte lá, né, voltando a patamares melhores do que esse segundo semestre aqui, né, e quase talvez zerando aí o ano, quem sabe. Né? Faltam 2.000 pontos, 3.000 pontos aqui para zerar o ano. Então, é muito significativo essa alta, principalmente quando a gente olha pela ótica do Dow Jones. Os outros ativos nem se fala, está muito longe disso acontecer. Mas pela ótica do Dow Jones é possível. Tá? Nikkei também é a mesma coisa, mostrando aqui uma certa deriva. Aqui a Europa também mostrando uma certa deriva. Aqui a Alemanha também mostrando uma certa deriva. Aquele negócio, né? Você, quando cai, você compra, quando sobe muito, quando está subindo, você acaba fazendo a manutenção da venda. Eu faria um pouco mais de caixa nesse momento, tá? Até porque nada sobe em linha reta. Então, fica com esse slogan na cabeça que você pode se dar bem. E aí a gente tem aqui, por exemplo, o VIX, né, em patamares aí próximo a 20%, ou seja, 20 pontos, uma queda muito importante, né, bem longe dos estresses. A gente tem o petróleo tendo uma certa reação, vai ter uma reunião agora, se eu não estiver equivocado, no final de semana do OPEP, portanto, eles vão discutir exatamente o corte do nível de petróleo, se vai ser 500, 1 milhão, 2 milhões, enfim, e isso certamente vai pressionar o preço da commodity, haja vista que a gente está entrando em época de inverno na Europa e a demanda pode ser muito grande. Outro dia eu vi um relato de que na Europa, principalmente na Ucrânia, etc., em função do frio, as pessoas têm acendido vela e esquecem a vela acesa, a vela começa a pegar fogo na casa, ou seja, tem tido um foco de incêndio muito grande em função disso. Né? Triste. Mas a energia, além de escassa em alguns lugares, está ficando cara em outros. Bom, bonds americanos, ou seja, nível de risco melhorando. Né? Olha só como, né, a gente estava aqui já falando que possivelmente, e, bum, surpreendeu positivamente, aí, principalmente quem está tomando aí o ativo ou tomando taxas mais baixas. Nada cai em linha reta. Nada cai em linha reta. Assim como nada vai subir em linha reta. Então, portanto, ficar atento a isso aí se você opera bolsa. Embora aqui esteja muito depreciado, porque o risco sistêmico aumentou muito. Mas, segundo as sinalizações, esse risco está dissipando. Vamos acompanhar e ver o que acontece. O ouro também mostrando, a gente comentou também, olha, mostrando aí um possível, né, logo, logo beija aqui esse topo e quem sabe aí busque aí também topos superiores. Lembrando que o ouro, além de ser utilizado por alguns como reserva de valor, é material para a linha de produção de tecnologia, enfim, um ótimo condutor e, portanto, presente na indústria de eletrônicos. Aqui a gente vê minério de ferro, testando esses limites aqui, testando esses limites, batendo cabeça aí, portanto, pode ser que né, pode dar uma respirada, mas a semana é positiva, a gente não tem aqui a alta, mas por essa sombra que deixou, por esse pavio que deixou aqui em cima, né, o pavio, essa pequena parte aqui, por esse pavio que deixou aqui em cima, eu acredito que deva ter caído um pouco o minério de ferro no dia de hoje. Bolsas asiáticas positivas, europeias positivas, futuros americanos já devolvendo um pouco, normal, né, subiu muito forte ontem. CDS 5 anos Brasil, gente, sim,
para mim está errado isso daqui, porém, está aí. Não é o que eu acho, é o que o mercado está mostrando, sim, 253. Não temos um ministro, não temos ministro nenhum, não temos um programa programático para o ano que vem, portanto, a gente tem menor risco. Opa, não é o que eu vejo. Tá? Então, o pessoal está operando bem isso aqui e fato é que estão 253 positivo no Brasil. Claro, volto a dizer, a gente vai ver dados que saíram ontem, fantástico, ótimos dados, nível de dívida PIB, mais baixo, a gente vai conversar sobre isso aí. 10 anos melhorando, né? Saindo aí da casa do 3,70, mais próximo agora para o 3,70, positivo. Bitcoin acima de $17.000, né? Depois de bater a mínima de $15.000. E Ethereum aí na casa, tentando superar aí os $1.300. E aí, dezembrão, né? A gente vai falar sobre o fechamento de novembro, né? O fechamento é bem ruim. Ficamos próximo aqui à média negativa no mês de dezembro, de novembro, mas ruim. E aí a gente tem um dezembro que, teoricamente, ele é positivo, né? Mais positivo, quase 70% das vezes é positivo. Quando é positivo, uma média muito boa, e quando é negativo, uma média relativa quase de mesma magnitude. Mas é de se esperar um mês um pouco mais positivo. E começou ontem, talvez. Vamos ver. Então, aqui em novembro, terminamos novembro com 3,1, abaixo da média, né? Então, 3,1. O ano aqui a gente está com 7,3, aí tentando brigar com a poupança de investimento no ano. Porém, a gente somar mais 6% aí, pode sim bater, quem sabe, aí o CDI do ano a acompanhar. Mas, né, foi um mês ruim, né? Um ano, olha só, caindo bem, né? O gráfico do anual não expressa exatamente muito, né? Claro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses positivo, 1, 2, 3 negativo. Mas quando foi negativo, amigo, e é juros compostos, né? Para você subir 10,10, não é 10,10, né? A gente sabe isso, né? Então, sim, você subir os 3 aqui, não é só 3, é 3 mais alguma coisa, né? Não vai dar uma de Miriam Leitão, né? Você cai 10, sobe 10, está tudo certo. Não, infelizmente, ela não é uma péssima comentarista econômica na minha ótica de ver, e enfim, e presta um desserviço quando fala uma besteira dessa, né? Então, você caiu muito mais do que você subiu e, portanto, a tração demora, né? Ainda mais quando você é pego no contrapé. 1, 2, 3, agora vai. Puf, enfim, né? Foi um ano difícil até agora, pelo menos aqui para nós. Os estrangeiros com estoque positivo no índice teve um estoque bem positivo e ontem diminuíram a posição do índice, olha só, diminuíram bem. Os nacionais têm um estoque negativo e ontem também diminuíram, fizeram e trocaram a mão. Talvez por isso o índice ficou estável aqui, mas trocaram a mão ontem. No dólar, os estrangeiros têm um estoque bem baixinho e ontem reduziram bem esse estoque, né? Por isso ficou com esse estoque baixinho. Os nacionais ontem um estoque diminuíram 19 mil desse estoque, aumentando aí a posição do estoque, né? Venderam 19 mil, aumentando a posição do estoque. E aqui está aqui, né? A gente comentou sobre isso, né? O volume estava caindo, aqui estava brigado, né? E a gente comentou isso ontem, né? Enfim, preciso fazer o upload para vocês verem que haveria essa possibilidade de a gente voltar a bater cabeça aqui nos 14 mil pontos, né? O volume foi bom ontem, olha só. Tudo bem, último mês da bolsa, né? O pessoal faz aí talvez uma puxada de carteira. Olha o dólar como caiu, né? O dólar fez, né? Cai, sobe, cai, perdeu aqui e veio embora, né? E com a magnitude e o volume de ontem, parece que não vai nem olhar para trás. Olha o futuro aqui, né? Olha o futuro. Tá? O futuro aqui também aliviou bem, mas ainda muito longe do anúncio da PEC, né? Então, assim, de transição. Aqui a gente deixou uma força compradora aqui registrada no gráfico, uma força vendedora aqui registrada no gráfico, né, de mensal, né, começa um novo mês, etc. Dada essa minha expectativa, o que eu espero?
eu não espero que o dólar caia e não espero que o índice suba. Tá? A gente pode ter aqui, marcou um fundo, vamos dizer, eu espero o mercado vir testar novamente esses limites aqui de 8. Claro que ele possa vir aqui e fazer esses pavios. Tá? Vamos ver, no curto e médio prazo, está nesse canal aqui, né? Forte resistência aqui, não consegue passar disso daqui. Tá? E está brigando aqui no topo desse canal, uma região. Mas olha, será? Será? Não sei, né? Esse desenho aqui pode estar totalmente... enfim, eu fico atento com relação a isso, tá? Então, por quê? Porque o cenário para aqui interno está piorando na minha ótica de ver as coisas, né? O mercado está jogando muito, o governo está jogando muito, Haddad, o mercado cai, Alckmin, o mercado faz lazer, Pércio Arida, né? Pércio Arida fala, nunca vou, não saio de São Paulo, não vou morar em Brasília. André Lara Rezende, o mercado fala, puta, não. Então, assim, você vê que está jogando toda hora, uma hora talvez acerte. Eu torço, tá? Para que a gente entre nos trilhos, com certeza eu torço. Mas as sinalizações, longe de serem boas, e a gente está vendo isso a todo instante desse governo. Ontem, só Petrivale subiu 0,75, os demais ativos 0,70 e no agregado 1,42. O fechamento dessa curva, ainda mais com fechamentos constantes, acho que ativos que são muito dependentes dos juros deveriam ter subido mais, a gente deveria ter aqui outros ativos além de Petrivale puxando essa bolsa aqui, né? E não foi o que a gente viu até agora, tá? Volatilidade está aí, alguns aqui já abaixo da média, né? O DI deu uma sossegada ontem em relação à média, mas ainda no mês aí dos 21 dias elevado. Enfim. Destaques do dia das maiores altas, maiores baixas, tá? ETF aqui. Semana, mês e ano. Vamos acompanhar aqui a volatilidade, a gente já comentou sobre isso. Venda de volatilidade nesses níveis, acho interessante. Saldo do BTC, tinha dado uma agulhada para baixo, aumentou um dia, segundo dia positivo aqui, né? Fizemos uma manutenção, a gente vai acompanhar dezembro a partir de agora, mas talvez aí, vamos ver. Por enquanto, não me diz que o mercado tem um apetite assim a sair zerando, como aconteceu ontem. Tá? Plataforma do Profit Chart não me ajudando aqui novamente, mas não tinha visto isso. PTC, os mais alugados, os mais devolvidos, aqui é só o preço, tá, de fechamento. E aqui o estoque. Vamos ficar atento aí a esses ativos. E a curva DI, né, de uma certa maneira, curto prazo ficou estável, no longo prazo começando a melhorar um pouco, ainda pior do que os últimos 30 dias, mas sem sombra de dúvida, é um cenário relativamente melhor aí, melhorando. Né? Agora vamos ver se isso se sustenta. Espero que se sustente logo, mas ainda em patamares bem elevados. Né? O estrago foi bem feito. Né? Bem feito. Aqui elevando aqui a curva para baixo, né? Mas o estrago bem feito. E por fim, vamos comentar algumas notícias que saíram, né? Importantes da minha ótica de vida. Primeiro, dívida pública, né, bruta. Não consegui mapear aqui. Quando eu colocava a imagem ficava bem pior, né? Parecia que não. Mas quando a gente olha esse gráfico aqui, uma amplitude maior, a gente vai ver que a dívida pública está em níveis aqui a 2019, ou seja, no início do governo, lembrando pandemia, guerra, auxílio, etc. Ou seja, gestão com dinheiro público aqui, ó. Amigo, não importa se está fora do teto, se está dentro do teto, o que importa aqui é o que você produz, como você gasta, você cria esse índice de dívida PIB e a gente só vem melhorando. Então, assim, isso é um dado extremamente positivo. Outros dados positivos que saíram, taxa de desemprego. Olha aqui, nível 2015, nível Dilma, né? Puxa,
o 8,3, inacreditável, né? A gente vê aqui uma coisa que é preocupante, a admissão começou a diminuir, tudo bem que sazonalmente a gente teria, né, as lojas contratam aí os extras, né, famosos extras, para suprir uma demanda, mas olha o que está acontecendo aqui, né? Caiu. Né? O fato é que desligamento é que não foi. Então, assim, você diminuiu aqui o hiato, né? O ideal é que você aumente esse hiato como aqui, né? Porém, aqui acho que empresários já sinalizando que, opa, eu até não contrato mais, mas até não demito, mas eu não contrato mais. Significa. E aí você olha aqui em todas as linhas, né, daqui de construção, serviços, todas aqui, né? Mais resiliente o comércio, em função aí, talvez, sazonalmente falando, mais resistente, mas todas devolveram, né? E aqui todas as regiões, quando a gente olha, te devolveram. Assim, para mim, um cenário claro que a gente provavelmente vai começar a ver isso aqui cedendo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 meses consecutivos de melhora na taxa de desemprego e aí a gente vai começar a ver cedendo por uma questão de confiança. E aí, esse governo ele tem que melhorar esse discurso, ele tem que melhorar essa comunicação, tem que colocar pessoas técnicas, né? Senão a gente vai ver um cenário se deteriorando rápido. Não é o que eu espero, mas não é o que eu desejo, mas é o que eu espero. Tá? Dado as sinalizações que a gente está vendo à frente. Então, agradeço a atenção de vocês até aqui. Qualquer sugestão e comentário, deixar aí nos vídeos ou mandar por e-mail. E, se Deus quiser, a gente se vê amanhã. Portanto, então, até breve. Muito obrigado e até breve.